Estamos voltando para Vênus. Finalmente. Depois de décadas de ausência americana naquele planeta infernal, 2 missões estão sendo construídas agora mesmo. Uma sonda que vai mergulhar direto na atmosfera mais hostil do Sistema Solar. E a pergunta que ninguém consegue parar de fazer é: será que tem vida lá dentro dessa atmosfera densa e ácida? Fica comigo porque hoje a resposta vai te surpreender. Bem-vindo. Hoje o assunto é astrobiologia, a ciência que tenta responder à pergunta mais antiga da humanidade. Estamos sozinhos? Mas a gente não vai ficar só na ciência fria. A gente vai falar sobre como os humanos sempre projetaram seus sonhos e medos no espaço, como a ficção científica moldou a exploração real, e por que um asteroide que passou voando perto da Terra pode ter mudado para sempre nossa compreensão sobre a origem da vida no universo. Vou chamar aqui o nosso convidado, que é astrobiologista planetário. Está na equipe científica da missão Da Vinci da NASA, professor em Georgetown, membro do Conselho Científico da Sociedade para a Astrobiologia, Conselho Consultivo do Instituto SETI, e escreveu o livro de referência sobre Vênus. Ele se chama David Grinspoon. No mundo da música, ele atende por Dr. Collier Funk. Mas isso a gente vai chegar lá. David, seja muito bem-vindo. Obrigado. É sempre um prazer enorme estar aqui. Olha, eu quero começar com uma coisa que para mim é fascinante. Você está ensinando um curso em Georgetown cujo título é Justificando o Espaço, com o subtítulo Uma História dos Futuros Espaciais. Que curso é esse, afinal? É uma perspectiva muito particular para olhar a história da exploração espacial. A pergunta não é simplesmente o que aconteceu, a pergunta é o que as pessoas estavam pensando, qual era a visão motivadora, que futuro eles imaginavam estar construindo. Você pode ir desde H.G. Wells e Júlio Verne, passar por Wernher von Braun, Robert Goddard, Carl Sagan e chegar direto no presente. E o que conecta tudo isso é essa ideia de que a exploração espacial sempre foi tanto sobre o futuro que imaginamos quanto sobre o espaço em si. Agora, você tem DNA de primeira mão para esse currículo, porque Carl Sagan era seu tio Carl quando você tinha 6 anos de idade. É literalmente isso. Meu pai e Carl eram amigos íntimos, ambos professores em Harvard, antes de Carl ir para Cornell, e isso aconteceu porque Harvard negou a ele a estabilidade no cargo, o que foi um dos maiores erros institucionais da história da ciência americana. Harvard cometeu um erro histórico ali, monumental. Então o Carl ficava lá em casa, era o tio Carl, e eu cresci com ele ao redor, antes mesmo de ele ser famoso. E ver aquele fenômeno acontecer com alguém que você conhece bem foi uma experiência muito peculiar. Quando ele ainda era só um professor brilhante e apaixonado, antes de Cosmos, antes de tudo. Então, quando você era criança, o que mais te influenciou em direção à ciência espacial? Foram as pessoas que você conhecia, os filmes, os livros, o programa Apollo? Sinceramente, foi tudo ao mesmo tempo. Eu estava na 4ª série quando vi os astronautas do Apollo caminhando na Lua. Aquilo foi formativo de um jeito que é difícil de descrever. E quando você tem 11 anos e está lendo ficção científica enquanto assiste ao primeiro ser humano sair da atmosfera terrestre, você não separa as duas coisas. Era tudo espaço. Era tudo futuro. Era tudo aquilo que eu queria ser parte. E a influência da ficção científica nisso não pode ser subestimada. Porque a ficção científica boa não é sobre tecnologia, é sobre o que a tecnologia faz com a humanidade. Exatamente. E é aí que entra o Star Trek, que eu preciso mencionar aqui porque foi a porta de entrada de muita gente. Cara, o Star Trek para mim foi literalmente a origem de tudo. Quando eu era criança, não passava mais na TV aberta. Passava nos canais UHF, aquelas frequências ultra altas que você precisava de uma antena específica para capturar. E eu chegava da escola, fazia o dever de casa a toque de caixa. E como prêmio assistia Star Trek todos os dias. Aí um dia acabou. Pensei que tinha chegado ao fim. Mas era só que estava repetindo. Era isso. 3 temporadas cancelaram antes do tempo. Cancelar o Star Trek é o equivalente televisivo de Harvard negar estabilidade ao Sagan. Você fez o quê? Exatamente essa comparação. Mas olha o que o Star Trek fez por mim. Eles falavam conduto de plasma,
velocidade de dobra, faseador. E eu ficava pensando, o que diabos é isso? E aí eu ia pesquisar. E de repente eu estava mergulhando em física, em química, em astronomia. Tudo por causa de uma série de ficção científica que usava ciência de verdade misturada com absurdo completo, mas de um jeito que te fazia querer entender. Os cristais de dilítio são o melhor exemplo. É total invenção. Mas você quer saber o que é lítio, o que são cristais de estrutura molecular, como funciona a fusão. É uma porta de entrada para a curiosidade científica. E tem uma tabela periódica dos elementos fictícios, onde o dilítio está catalogado. O vibranium do Pantera Negra também está lá. O unobtainium de Avatar. É fantástico, porque mostra como a ficção científica cria uma gramática compartilhada que a ciência depois tenta preencher com substância real. Mas voltando ao Star Trek e à astrobiologia especificamente, como você avalia o retrato de alienígenas naquela série? Olha para os anos 60. Era sofisticado de um jeito surpreendente. Até hoje, os astrobiologistas profissionais fazem referência ao Star Trek em conversas sérias. A questão dos planetas classe M, por exemplo, planetas capazes de sustentar vida, foi uma classificação funcional que nós, astrônomos reais, ainda não temos de forma eficiente. Hoje, se você diz descobrir um planeta, precisa jogar 20 perguntas para saber o que exatamente foi descoberto. É rochoso, gasoso, tem atmosfera, órbita habitável. Isso me lembra a polêmica sobre Plutão. O problema não era se Plutão merecia o título de planeta. O problema é que a palavra planeta nunca foi suficientemente detalhada. Planeta anão, planeta rochoso, planeta gasoso gigante, subneptuniano. O vocabulário deveria ter se expandido em vez de excluir Plutão. Precisamente. E o Star Trek do século 2013 já fazia isso naturalmente porque eles tinham tido tempo para desenvolver essa taxonomia. Faz todo sentido que daqui a 300 anos nós teremos uma classificação muito mais rica. Agora, sobre os alienígenas em si, o problema do Star Trek é óbvio. Eles eram basicamente humanos com próteses, o que faz sentido economicamente para uma produção de TV. Mas evolução é um processo aleatório. A probabilidade de que seres inteligentes em outro planeta se pareçam fisicamente com humanos é astronomicamente pequena, pun intended. Certo, e isso nos leva a uma questão filosófica profunda sobre o que a inteligência e a cognição significam fora do contexto evolutivo terrestre. Quero puxar para um dos temas centrais do seu curso, a história de como os humanos imaginaram o futuro no espaço. Tem um livro aqui chamado Visões de Voo Espacial, que documenta décadas de arte e projeção. Quanto disso está no seu currículo? Muito. E é material riquíssimo. Tem aquelas famosas colaborações entre Wernher von Braun, Walt Disney e o artista espacial Chesley Bonestell. Artigos publicados na Collier's Magazine no início dos anos 50 que literalmente prepararam o imaginário americano para aceitar o investimento na corrida espacial. Vamos situar quem é quem aqui. Wernher von Braun. Quem foi esse homem? Von Braun foi o cientista-chefe por trás do foguete V2 na Segunda Guerra Mundial, a primeira máquina construída pelo homem a deixar a atmosfera terrestre. Ele era um engenheiro de gênio absoluto operando dentro do regime nazista, o que é a contradição moral mais complexa da história da tecnologia. Depois da guerra, os americanos o trouxeram, junto com dezenas de outros cientistas alemães, numa operação chamada Clipe de Papel. Não foi imigração voluntária. Foi recrutamento estratégico, porque os americanos precisavam que aquele conhecimento não fosse parar nos soviéticos enquanto a Alemanha estava sendo dividida. E ele foi parar em Huntsville, Alabama, que é onde ele basicamente deu origem à capacidade americana de alcançar o espaço. O foguete Saturno V, que levou os astronautas à Lua, tem DNA direto do V2. E isso é tecnologicamente fascinante e moralmente perturbador ao mesmo tempo. E além do trabalho de engenharia, Von Braun foi um propagandista genial do espaço. Ele entendia que para haver financiamento público para a exploração espacial, você precisava criar um imaginário coletivo. Então ele trabalhou com Walt Disney,
que tinha o maior canal de comunicação com o público americano nos anos 50, e juntos produziram filmes de divulgação sobre o futuro da humanidade no espaço. E onde as primeiras reuniões aconteceram? No Planetário Hayden de Nova York, onde também jornalistas e outros comunicadores estavam presentes para ajudar a espalhar a narrativa. Era propaganda, mas era propaganda a serviço da exploração científica e da expansão humana. Há uma diferença ética importante aí. E você sabe o que me chama a atenção nesse material? Nunca tinha alienígenas. Era sempre sobre nós como exploradores. Novos recursos, novos territórios, implicações para a segurança nacional. O espaço como extensão da ambição humana, não como encontro com o outro. Exatamente. A especulação sobre vida extraterrestre existia em outros contextos da literatura científica e da ficção, mas não nessa propaganda espacial voltada para o público geral e para o Congresso. Ali, o argumento era: nós precisamos do espaço por razões estratégicas, econômicas e de prestígio nacional. Vamos voltar um pouco mais no tempo. Júlio Verne, em Da Terra à Lua, publicado em 1865, calculou o tempo de viagem Terra-Lua em algo em torno de 96 horas. A viagem real do Apollo demorou aproximadamente 76 horas, com instrumentos do século XIX, sem computadores, sem dados de missões anteriores. Como ele chegou perto o suficiente? É impressionante. Ele usou física newtoniana de forma rigorosa, estimando a distância corretamente e calculando a velocidade necessária para escapar da gravidade terrestre. Teve sorte em alguns parâmetros, mas o raciocínio era sólido. Mas tem algo ainda mais revelador naquele livro. Quando Verne chegou à Lua, havia habitantes lunares, e ninguém no século XIX questionava isso, porque o pressuposto era lógico. A Terra é um planeta com vida, logo outros mundos deveriam ter vida também. A questão do ar, da temperatura, da pressão atmosférica, simplesmente não eram perguntas que as pessoas faziam. Esse é o ponto central. A ausência de dados criava um espaço preenchido pela analogia, e a única analogia disponível era a Terra. E Vênus sofreu exatamente disso. Por quanto tempo as pessoas acreditaram que Vênus poderia ser habitável? Praticamente até os anos 60. Vênus tem praticamente o mesmo tamanho da Terra, a mesma gravidade superficial, está um pouco mais próximo do Sol, então tudo bem, um pouco mais quente. E está completamente coberto por nuvens. Então os cientistas raciocinaram: nuvens são feitas de quê? Água. Logo, Vênus é um planeta pantanoso, quente e úmido, provavelmente com vegetação exuberante. Como o Brasil pré-desmatamento, mas em escala planetária. Exatamente esse imaginário. E não foram cientistas amadores que pensaram assim. Foram pesquisadores sérios, em periódicos revisados por pares. A evidência observacional simplesmente não era suficiente para refutar essa hipótese. Quando é que a realidade entrou em cena? Os primeiros indícios vieram nos anos 50, quando radioastronomistas detectaram emissão de micro-ondas anômala vindo de Vênus que não fazia sentido se a superfície fosse temperada. Aquela radiação sugeria temperaturas extremamente elevadas, mas foi a Mariner 2 em 1962, a primeira missão americana bem-sucedida ao planeta, que confirmou definitivamente: a superfície de Vênus está a cerca de 465 graus Celsius e a pressão atmosférica é quase 90 vezes a da Terra ao nível do mar. 90 vezes. Isso é equivalente à pressão que você sente a 900 metros de profundidade no oceano, precisamente. E ainda tem as nuvens, que são ácido sulfúrico concentrado, não uma névoa levinha com pH um pouco baixo. Ácido sulfúrico de bateria, em gotículas suspensas na atmosfera. Vênus é, de longe, o ambiente mais hostil que qualquer missão humana já tentou alcançar. E Marte? O caso dos canais Marciani é um dos episódios mais fascinantes da história da ciência, exatamente porque ilustra como o viés de confirmação pode contaminar observações científicas sérias. O astrônomo americano Percival Lowell, no final do século XIX e início do XX, dedicou décadas da sua vida e da sua fortuna pessoal a observar Marte a partir do observatório que ele mesmo construiu no Arizona,
em condições excepcionais de visibilidade. E ele mapeou uma rede elaborada de linhas retas, cruzando a superfície marciana, as quais chamou de canais, e argumentou, com persuasão impressionante, que aquelas estruturas eram artificiais, construídas por uma civilização marciana para transportar água das calotas polares para as regiões equatoriais em processo de desertificação. O argumento era elegante, e era coerente com o que se sabia sobre Marte, planeta com calotas polares visíveis, com mudanças sazonais de cor e brilho. Lowell interpretou essas variações como padrões de vegetação seguindo as estações. E o problema é que outros astrônomos passaram a ver os canais também. Isso é o que torna o episódio extraordinário do ponto de vista da psicologia da ciência. Há uma literatura de outros astrônomos mapeando os canais e fazendo pequenas correções ao mapa de Lowell. A posição deste canal está levemente errada. Na realidade, fica aqui. Era uma delução compartilhada. E o mecanismo é claro. Lowell era o observador com o melhor equipamento, as melhores condições, o maior prestígio. Se você não via os canais com seu telescópio inferior, talvez o problema fosse seu telescópio. Se você via, ganhava credibilidade por confirmar o trabalho do homem mais respeitado do campo. E não havia fotografia suficientemente boa para arbitrar a questão. Exatamente. Era o testemunho ocular de cada observador contra o de outro, sem um registro objetivo e reproduzível. E isso é uma lição fundamental. O cérebro humano é extraordinariamente bom em detectar padrões, inclusive onde não existem padrões. Leonardo da Vinci entendia isso quando disse que o maior engano que os homens sofrem é de suas próprias opiniões. Ele estava falando sobre o viés cognitivo séculos antes de a psicologia existir como disciplina. E os canais nunca existiram de verdade? Nunca. As primeiras imagens de alta resolução de Marte mostraram uma superfície caótica, com crateras, vulcões, vales de erosão, mas nenhuma rede de canais lineares de engenharia civil marciana. Mas o interessante é que, mesmo após os canais desaparecerem da literatura científica, a ideia de vida em Marte persistiu. Na virada dos anos 50, um paper publicado na revista Science reportou detecção de clorofila na atmosfera marciana. Errado, como se descobriu depois, mas publicado em uma das revistas mais prestigiosas do mundo. Isso é o pensamento wishful em ação na ciência peer-reviewed. E isso criou o contexto cultural para Orson Welles, em 1938, fazer a transmissão radiofônica de A Guerra dos Mundos e provocar pânico em parte da população americana. Mas é importante separar as pessoas aqui. H.G. Wells escreveu o livro original, publicado em 1898, 3 anos após as publicações de Lowell sobre os canais Marciani. Wells era inglês, sem nenhuma relação com Orson Welles, o diretor americano que fez a transmissão 40 anos depois. E tem um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. H.G. Wells foi explicitamente influenciado pelo genocídio dos tasmanianos. Ele menciona isso no próprio livro. O que acontece quando uma civilização tecnologicamente superior encontra uma civilização menos desenvolvida? Não é bom para a civilização menos desenvolvida. E Wells perguntava: como podemos nos surpreender se os marcianos quiserem nos destruir, dado que nós exibimos exatamente esse comportamento entre nós mesmos? É um comentário sobre o colonialismo britânico, traduzido em ficção científica, de uma lucidez que ainda incomoda hoje. Mas continuando, você tem uma missão real partindo para Vênus. Conta pra gente o Da Vinci. Da Vinci é uma das coisas mais empolgantes em que já trabalhei. É uma sonda de entrada atmosférica. Você a larga na parte superior da atmosfera de Vênus e ela cai em paraquedas, coletando dados ao longo de toda a descida até alcançar a superfície. É complementada pela missão Veritas, um orbitador, e existe também uma missão europeia e uma potencial missão da Agência Espacial Indiana, a ISRO. Por que Vênus de repente voltou a ser prioridade? Porque percebemos que Vênus é o contraponto perfeito para entendermos a Terra. Aqui está um planeta praticamente idêntico ao nosso em tamanho e gravidade, provavelmente com os mesmos materiais brutos,
quando se formou há 4,5 bilhões de anos. E terminou de um jeito radicalmente diferente. Entender por que é fundamental para entendermos nossa própria história planetária e para classificarmos exoplanetas em sistemas estelares distantes. Mas o ambiente de Vênus torna isso extraordinariamente difícil do ponto de vista de engenharia. Quantifica o desafio. No topo das nuvens onde a sonda começa a operar, a temperatura e pressão são surpreendentemente similares às condições da superfície terrestre. Seria quase confortável se não fosse o ácido sulfúrico em suspensão. Mas conforme você desce, temperatura e pressão aumentam de forma exponencial. Na superfície, estamos falando de 465 graus Celsius e 90 atmosferas de pressão. Isso é mais quente que a temperatura mais alta do ciclo de autolimpeza de qualquer forno de cozinha que você já viu. É tão quente que o chumbo, o zinco e o estanho são líquidos lá embaixo. E 90 atmosferas de pressão significa que a esfera de entrada precisa ser construída com materiais usados em equipamentos de mergulho em águas profundas, mas para calor extremo ao invés de frio. Exatamente. E ao mesmo tempo precisa ser leve o suficiente para ser transportada por um foguete. É um problema de engenharia de materiais fascinante. E o que vocês vão medir durante a descida? A parte mais importante cientificamente são as medições atmosféricas, que nunca foram feitas com instrumentação moderna. Jamais tivemos instrumentos do século XXI dentro da atmosfera de Vênus. Queremos medir a composição exata dos gases, os isótopos do hidrogênio, que são como impressões digitais do histórico de água do planeta. Os gases nobres como argônio, neônio, xenônio. Esses elementos são quimicamente inertes, então preservam informação sobre as condições originais da formação planetária. São diagnósticos da história do planeta de uma forma que compostos mais reativos não são. E na parte visual? Vamos fazer a primeira fotografia estereoscópica de descida em alta resolução de Vênus. Imagina, a sonda cai e vai fotografando o terreno ficando cada vez mais próximo, em resolução cada vez maior. Ninguém nunca viu a superfície de Vênus assim. A área onde vamos descer é montanhosa, geologicamente complexa. E vamos fotografar não só no espectro visível, mas também no infravermelho, o que nos permite identificar a composição mineralógica das rochas sem tocá-las. Isso vai revelar se Vênus já teve tectônica de placas, por exemplo, que é uma das grandes questões em aberto. A Terra tem tectônica de placas ativa, que é fundamental para regular o clima a longo prazo. Marte e Vênus aparentemente não têm, ou tiveram e pararam. Isso pode ser parte da explicação de por que seus climas divergiram tão dramaticamente do terrestre. Mas vocês vão colidir com a superfície. Nós vamos alcançar a superfície. Você usou alcançar, mas é uma queda controlada que termina em impacto. Eu prefiro alcançar, mas funcionalmente sim. A missão não foi projetada para operar na superfície, similar à sonda Huygens, que desceu em Titã em 2005, projetada para sobreviver à descida, considerada sucesso se chegasse funcionando. Huygens chegou funcionando e operou na superfície por outros 45 minutos. Se a Da Vinci chegar à superfície ainda transmitindo dados, será considerada um sucesso completo. E qualquer coisa depois disso é bônus. Lançamento previsto para 2031, se tudo correr conforme o planejado. E olha, a NASA passou por turbulências orçamentárias recentemente. Eu mesmo fui cientista sênior de estratégia em astrobiologia da NASA até há pouco tempo, cargo que deixei sob circunstâncias complicadas relacionadas a mudanças de gestão. Mas a Da Vinci está sendo construída. Partes da esfera de entrada já estão prontas, instrumentos já estão sendo integrados, e o Congresso tem demonstrado apoio. Não estou com medo de que essa missão seja cancelada. E tem um componente geopolítico nisso. Europa, Índia, Estados Unidos, todos mirando Vênus ao mesmo tempo. A corrida espacial nunca acabou. Ela só ficou mais sofisticada. Quando você tem competidores estratégicos desenvolvendo capacidade de exploração planetária,
fica muito mais fácil convencer parlamentares a aprovar orçamento. É a mesma dinâmica dos anos 60, só que agora com mais atores na mesa. Agora quero falar sobre a questão que divide opiniões mesmo entre especialistas: vida na atmosfera de Vênus. Em 2020, um paper publicado na revista Nature Astronomy reportou detecção de fosfina na atmosfera de Vênus. Fosfina é hidreto de fósforo, um átomo de fósforo ligado a 3 de hidrogênio. Na Terra, ela aparece associada a processos biológicos, bactérias anaeróbicas, peixes em decomposição, certas reações em ambientes ricos em matéria orgânica. É uma molécula reduzida, com hidrogênio, em uma atmosfera fortemente oxidada e ácida como a de Vênus, onde o esperado seria fósforo ligado a oxigênio. A presença de fosfina seria como encontrar um peixe nadando no meio do Saara, mas a detecção é controversa, muito controversa. Houve questionamentos metodológicos sérios, houve reanálise dos dados espectrais, e a questão ainda não está resolvida. Mas o debate foi frutífero, porque forçou a comunidade a pensar mais seriamente sobre os mecanismos de química atmosférica em Vênus, tanto biológicos quanto abióticos. E o argumento central para a possibilidade de vida na atmosfera de Vênus é a estabilidade desse ambiente. Esse é meu argumento principal quando debato com colegas céticos como o Chris McKay, do Centro de Pesquisa da NASA. A objeção dele é: se vida em nuvens fosse tão fácil, por que as nuvens da Terra não são verdes? Por que não temos uma biosfera de nuvens aqui? E é uma objeção válida. Mas a resposta é que as nuvens terrestres são transientes. Formam-se, evaporam, desaparecem. Não são um habitat estável. Já a camada de nuvens de Vênus é permanente, global, densa e existe há bilhões de anos. Em termos de estabilidade como ambiente, ela se assemelha mais aos oceanos terrestres do que às nossas nuvens. E nos oceanos terrestres, especialmente nos ambientes extremos como as fontes hidrotermais das profundezas, encontramos vida em condições que pareciam impossíveis antes de serem exploradas. A vida é oportunista. Vai para qualquer nicho disponível. Exatamente. Encontramos arqueias vivendo em pH 0, em temperaturas de 122 graus Celsius, em pressões de centenas de atmosferas, em ambientes com radiação que destruiria qualquer célula eucariótica. A biologia extremofílica expandiu dramaticamente nosso conceito do que é habitável, mas tem um elemento crucial sobre a atmosfera de Vênus. Você pode escolher sua altitude. Cada camada da atmosfera tem temperatura e pressão específicas. Nas nuvens superiores, entre 48 e 60 quilômetros de altitude, temperatura e pressão são moderadas. Um organismo que evoluísse para viver nessa camada teria um habitat estável, energia solar abundante, compostos químicos que poderiam servir como substratos metabólicos. O problema é o ácido sulfúrico, que é um problema real. Mas o ácido sulfúrico é um solvente excelente para reações químicas. Algumas formas de vida extremófila na Terra toleram ambientes altamente ácidos, e há pesquisadores explorando bioquímicas alternativas, não baseadas em água como solvente, mas em outros compostos, que poderiam funcionar em ambientes que seriam letais para a vida como conhecemos. Tudo bem, vamos para o sistema de Júpiter, Europa Clipper, lançada em 2024, chegando ao sistema joviano no início dos anos 2030. Europa é uma das luas de Júpiter, coberta por uma crosta de gelo sob a qual existe um oceano líquido de água que provavelmente tem mais volume que todos os oceanos terrestres combinados. E o fundo desse oceano tem provavelmente fontes hidrotermais, como as que encontramos no fundo dos nossos oceanos, onde a vida terrestre surgiu independentemente da fotossíntese. Europa Clipper vai fazer 50 passagens rasantes pela Lua, em uma órbita ao redor de Júpiter, realizando flyby após flyby de Europa, medindo o campo magnético, imageando a superfície, analisando as plumas de material que ocasionalmente escapam da crosta de gelo para o espaço. Se encontrarmos evidências de compostos orgânicos nessas plumas, será um dos momentos mais importantes da história da ciência. E tem algo emocionalmente poderoso no Europa Clipper. Foi lançado. Está no espaço.
Qualquer turbulência política, qualquer mudança de administração, qualquer corte de orçamento, a nave já está a caminho. Missões de longa duração têm essa qualidade de transcender ciclos políticos. O conhecimento científico que elas geram é para sempre. Agora quero falar sobre Bennu, o asteroide Bennu, explorado pela missão OSIRIS-REx. Bennu é um asteroide carbonáceo do tipo C, com aproximadamente 500 metros de diâmetro, numa órbita que cruza a da Terra. Tem uma chance calculada de impacto em 2182, pequena, mas não zero, o que é motivo para estudá-lo de perto também por razões práticas de defesa planetária. A OSIRIS-REx foi até lá, executou uma manobra de toque e retorno, coletou material da superfície e trouxe de volta para a Terra. E o que encontraram naquele material? O que encontraram foi, no meu entendimento, um dos resultados mais profundos da exploração espacial moderna. Encontraram todos os aminoácidos necessários para construir proteínas, os tijolos fundamentais da bioquímica. Encontraram as bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA. Encontraram ribose, o açúcar que dá nome ao ácido ribonucleico. É literalmente o kit completo para montar a maquinaria básica da vida, mas sem a vida em si. Sem a vida em si. E isso é tão importante quanto encontrar os ingredientes. Bennu é um asteroide primitivo, carbonáceo, provavelmente representativo de bilhões de objetos similares no cinturão de asteroides. Nada de especial sobre ele que o tornasse diferente de seus vizinhos. Mas está cheio desses compostos. A implicação é que esses materiais são ubíquos no sistema solar e provavelmente em outros sistemas planetários também. Quando os planetas jovens eram bombardeados intensamente por asteroides nos primeiros centenas de milhões de anos após a formação do sistema solar, o chamado Grande Bombardeamento Tardio, todos eles receberam esses compostos. Não só a Terra, Vênus, Marte, as luas dos gigantes gasosos. Todos foram banhados nessa chuva química de ingredientes para a vida. Mas nesses corpos, a vida não emergiu, ao menos não de forma óbvia. Ou não conseguimos detectar ainda. Mas o ponto é, você tem o kit, você tem os ingredientes. O que faz a diferença entre um planeta, onde esses ingredientes se organizam em química replicativa, e um onde ficam como compostos inertes? Esse é o problema do surgimento da vida, e é o problema mais fascinante da bioquímica contemporânea. É a diferença entre ter farinha, ovos, manteiga e açúcar na bancada e ter um bolo de chocolate. Exatamente essa analogia. O kit está espalhado pelo universo. A Kabum, o momento em que a química se torna biologia, requer condições específicas que ainda estamos tentando entender. David, deixa eu te fazer uma pergunta completamente diferente. Você toca guitarra, jazz e funk. Se alienígenas chegassem agora, você tocaria para eles? Tocaria na hora. Seria um público difícil, não tenho ilusões, mas é uma questão profunda. O que é música? Por que toda cultura humana, sem exceção conhecida, produz sequências de frequências e ritmos e chama isso de música? É uma propriedade emergente da consciência? Da capacidade cognitiva de reconhecer padrões temporais? Se sim, seria concebível que seres com cognição suficientemente desenvolvida em outro lugar do universo desenvolvessem algo análogo. Em contatos imediatos do terceiro grau, a comunicação inicial é feita através de notas musicais, que é uma ideia muito mais sofisticada do que parece. Sons são vibrações físicas, padrões de vibrações com estrutura temporal. Qualquer ser com sentidos que detectem vibrações físicas, não necessariamente através de ouvidos como os nossos, poderia, em tese, perceber a estrutura de um padrão musical. É por isso que fazemos sonificação de dados astronômicos, transformando campos magnéticos e distribuições de frequências em sons que podemos ouvir. E tem artistas que exploram exatamente essa fronteira. Sun Ra, George Clinton, com a Parliament Funkadelic. O afrofuturismo como movimento cultural que imagina a diáspora africana tendo um futuro no espaço, uma conexão cósmica. A nave-mãe do Clinton está no Museu Nacional da História e Cultura Afro-Americana em Washington, que é um dos museus mais importantes do país, e que precisamos garantir que continue existindo. Absolutamente.
David, qual é o seu maior medo para o futuro da busca por vida no universo? Não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de civilização. Meu cenário de pesadelo é simples. Que quando a Europa Clipper chegar ao sistema joviano no início dos anos 2030, não haja ninguém aqui para operar a missão. Que o financiamento, a estrutura institucional, o capital humano científico, que tudo isso tenha se fragmentado a ponto de não conseguirmos aproveitar os dados que essa nave vai gerar. Mas você não acha que isso vai acontecer? Não acho. A NASA tem 10 centros distribuídos por 8 estados americanos com perfis políticos variados. Está incorporada na estrutura política e econômica do país de um jeito que nenhuma outra agência científica está. Independentemente de quem esteja no governo, há sempre representantes de vários estados com interesse direto em manter os centros da NASA funcionando. E as missões têm escala temporal de décadas, sobrevivem a governos, a tendências culturais, a crises econômicas. É o que me dá perspectiva. O conhecimento científico tem uma durabilidade diferente da vida política. As descobertas que faremos em Vênus, em Europa, na análise aprofundada do material de Bennu, vão fazer parte do entendimento humano do cosmos para sempre. Nenhuma decisão política pode desdescobrir uma descoberta. David Grinspoon, Dr. Kohler Funke. Obrigado por tudo isso. Onde as pessoas podem te acompanhar? No Twitter e Instagram como Dr. Funke Spoon. E se você estiver em Washington, D.C., na primeira quarta-feira do mês, procure o Hell's Bottom, o bar dos veteranos em Tacoma Park. Sou eu, com os Groovadelics. Classificado entre os 10 melhores bares underground de DC pelo Washington Post. Venha ver. Perfeito. Isso foi uma viagem da literatura de Júlio Verne até as nuvens de ácido sulfúrico de Vênus, passando pelos canais imaginários de Marte e pelos aminoácidos de um asteroide que vai cruzar a órbita terrestre daqui a 150 anos. A astrobiologia não é a ciência do que já encontramos, é a ciência do que estamos prestes a encontrar. Obrigado por acompanhar. Continuem olhando para cima.